Se você tem interesse em começar a trabalhar com Revit, esse vídeo é para você, tá? Aqui eu vou começar a mostrar... Isso aqui é um vídeo para iniciantes, para quem nunca viu o Revit, para quem vai ter o contato pela primeira vez, tá? Então vamos lá. Começando pela interface, tá? Aqui a gente tá... quando a gente abre o Revit, a gente tem os arquivos que ficam abertos recentemente, tá? Então é exatamente isso que ele está mostrando, os últimos arquivos que eu abri. E aqui a gente tem modelos e tem famílias, tá? O que é a diferença de um para o outro, né? Famílias é basicamente os blocos do Revit, tá? Como tipo o bloquinho do SketchUp ou aquele bloquinho do CAD, é a mesma coisa, só que aqui no Revit a gente chama de família, tá? E os modelos é o template que a gente vai usar, tá? Vocês precisam ver esse template como se ele fosse uma folha de caderno, né? Que tem todas as coisas que você vai precisar, tá? Então, para começar a desenhar aqui no Revit, muito obrigatoriamente, eu vou precisar abrir um template, tá? Então, eu vou clicar aqui em modelos, venho aqui em novo, tá? Vou clicar aqui em procurar e vou caçar o meu template, tá? A gente pode deixar ele aqui configuradinho para ficar na pasta base, né, do Revit, mas não é meu caso aqui, tá? Então, vou lá procurar na pasta em que eu salvei. Aqui está meu template base, tá? Então, selecionei ele e vou clicar aqui em abrir. E vou dar um OK. Ele está fazendo uma atualização, porque esse template ele foi criado em 2023. Bom, abri aqui o template, tá? Então, para a gente entender o que acontece aqui no Revit, essa daqui é a barrinha de propriedades e essa daqui é o meu navegador de projeto, tá? Uma dica que eu acho bem legal para quem está começando a trabalhar com o Revit, para não se perder, não ficar doido da cabeça, é usar um plugin que eu adoro, que se chama Blocks, tá? É o Blocks Revit, ele é um plugin pago, então eu pago uma mensalidade para poder usar ele. Se eu não me engano é R$ 59,90, mas ele resolve bastante a vida da gente, tá? Porque tem muita coisa que, ao invés de a gente ficar sofrendo procurando coisas na internet, a gente consegue simplesmente procurar aqui. Eu falo que isso daqui é o verdadeiro brincar de The Sims da vida adulta, tá? Bom, vamos para o que importa. Vamos modelar um quarto, tá? Vou modelar um quarto aqui sem... da minha cabeça mesmo, não é nenhum projeto real nem nada. Então, vamos começar com os atalhos do teclado aqui do Revit, tá? Vou apertar KS, tá? KS é Key Shortcut, que são os atalhos de teclado. E eu tenho alguns teclados e tem uns atalhos que eu gosto de configurar. Então, vou procurar aqui por pisos, tá? Piso arquitetônico, eu vou deixar configurado como FL, porque é floor, tá? Então, eu aperto FL, vou clicar aqui em atribuir, tá? Aqui ele já não foi porque ele já está configurado, né? Tem o 3D também, que é para a gente ficar vendo a vista 3D, então, mesmo esquema, eu pesquiso aqui 3D, aí eu venho aqui em atalho, vou digitar aqui 3D e vou clicar em atribuir, tá? Eu acho que esses são os dois atalhos que eu... Ah, tem um atalho de corte também que eu gosto bastante de configurar, que é o CR, tá? Então, vem aqui pesquisar, corte, digito aqui CR, atribuir, e é isso aí, tá? Daí eu dou só um OK e já está configurado os meus atalhos de teclado. Uma coisa importante para vocês, se vocês quiserem configurar também, ver se está tudo certinho, aqui o meu eu sei que está certo, né? Mas ainda assim é bom sempre conferir. Vocês podem apertar o N, que é unidades, tá? E aqui vocês têm a configuração das unidades de vocês, tá? Aqui tá, o comprimento está dividido em metros, né? Metros, duas casas decimais, é isso que eu preciso que realmente esteja, tá? Então, vou dar um OK. Agora, eu vou vir aqui e vou apertar WA, tá? WA é wall, né? Em inglês. E é para criar parede, tá? Então, eu tenho a minha parede aqui, já tá de 15 centímetros, eu vou dar um clique aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? Então, fiz isso daqui, tá? Isso aqui tá muito grande, né? Eu vou deixar isso daqui com 5 metros e isso aqui com 3,50, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Cliquei na parede e alterei a medida, tá? Então, clico aqui e aí mudo a medida. Posso mudar aqui para 4 metros, né? Para mudar a medida é só clicar aqui,
clica aqui no que a gente chama de cota temporária, né? E digita o valor, tá? Então, digitei ele 3,50. Agora, eu vou acrescentar uma porta, tá? Então, o atalho da porta é DR. Então, eu vou apertar aqui DR, clico aqui, e aí eu já tenho as minhas portas configuradas aqui. Eu vou colocar aqui a de 80 por 2,10. E aí eu vou trazer, ó, à medida que eu vou trazendo o mouse, ele já vai me dando as medidinhas mais ou menos ali. Eu vi que ali tá com 20 centímetros de boneca, eu vou apertar a tecla espaço, ó, porque daí ele vai alterar a abertura da minha porta, tá? Feito isso, tá aqui 20 centímetros, 2,50, feito. Quero colocar uma janela agora, então vou apertar aqui WN, vou colocar aqui uma janela de correr de 1,50 por 1, vou colocar de 1,80 por 1. A altura do peitoril dessa janela vai ser 1,10, tá? E vou colocar ela aqui. Tá vendo que ele já tá marcando as medidas ali pra mim das laterais da janela? Tá? Então, ele já centralizou a janela pra mim. Se eu vier aqui no 3D, eu já tenho isso aqui acontecendo, tá? Então, vou vir aqui no 01 térreo. Opa, desenhei tudo isso aqui no superior, nem percebi. Vou movimentar isso daqui pro térreo. Vim aqui, né, térreo. Vou clicar aqui em colar, alinhado com a vista atual. Pronto, já tá no térreo. Aí, perfeito. Esse navegador de projeto, a gente vai navegar por todas as vistas do projeto, né? Então, a gente tem a planta baixa aqui do nível térreo, né? Não vai ter superior, também não vai ter cobertura, né? Aliás, superior a gente vai colocar ali talvez uma laje, alguma coisa do gênero, mas mais por modelagem de 3D mesmo. Vou criar o piso aqui, então vou apertar FL, tá? Vou criar aqui um retângulo, venho aqui no retângulo, clico aqui, tchuc, e clico aqui, tchuc. Vou apertar um ESC e vou dar um check aqui, ó. Pronto, feito. Tá? E aí eu já tenho a minha modelagem aqui. Eu vou renderizar com o Inkscape. Dito isso, o que vai acontecer aqui? Eu também vou usar alguns blocos e alguns materiais do Inkscape, tá? Sobre renderizador, não é todo computador que aceita o Inkscape, tá? O computador precisa ter uma placa de vídeo. Eu gosto de recomendar as placas de vídeo que terminam com 60, por exemplo, a RTX 3060, a 4060, ou então as da família 70, tá? Eu não gosto das placas de vídeo que terminam com 50, porque eu vi ela dar muito problema com o Inkscape. Para de funcionar, trava muito, então eu não recomendo essas placas de vídeo que tem o final 50, por exemplo, RTX 2050, RTX 3050, tá? Então você precisa saber se você vai ter uma placa de vídeo decente para fazer essa renderização, tá? Se você não tiver placa de vídeo, não tem problema, dá para criar imagens legais sem a placa de vídeo, só com o Revit, tá? Sem utilizar o Inkscape. Bom, mas vamos lá. Agora eu vou clicar aqui na biblioteca de materiais, vou abrir a biblioteca do Inkscape. Eu vou usar a madeira que ele tem aqui, que é essa daqui que eu gosto, né? A madeira de lâmina. Então, cliquei aqui, vou vir aqui em importar seleção e vou fechar, tá? E eu vou apertar agora o atalho PT, que é o atalho de pintura. E aí eu vou procurar aqui por lâminas. Aqui, ó, madeira 10 lâminas. Vou dar um check. Concluído. Aqui, ó, se eu já deixar em texturas, ele já vai aparecer para mim essas texturas aqui do Revit, do Inkscape, tá? Ele já aparece certinho para mim. Eu não uso muito isso daqui, porque isso aqui ele vai deixando muito pesado o desenho. Eu sempre vou trabalhando em linha oculta e na qualidade baixa, ó. Perceba que quando a gente muda aqui a qualidade para baixa, esse botãozinho, ó, que eu tô apertando, vou mudar ele para alto. Tá vendo? Ele faz todo o desenho aqui. Esse aqui eu mudo para baixo, ele fica com um desenho bem simples, né? Isso é para a gente poder ter um gráfico melhor, né? Um desempenho melhor gráfico no nosso computador, né? Por exemplo, projeto que está travando muito, coisas desse gênero, tá? Vou apertar pintura de novo, porque eu vou pintar essas paredes aqui de cinza. Eu já tenho algumas paredes, a cor cinza aqui no meu projeto, tá? Então, eu vou só clicar aqui. Aqui, aí, concluído, tá? E agora, eu vou começar a colocar os meus móveis, tá? Eu
tenho, ainda que eu gosto bastante do Blocks Revit, eu acho que cama ainda não é uma coisa que tá legal aqui, tá? Ainda tem algumas coisas que estão dando uma falhada, né? Então eu acabo colocando um bloquinho que eu tenho que ele foi pensado para utilizar na renderização mesmo, tá? Então eu vou abrir aqui na minha pasta, esse bloquinho eu vou deixar ele disponível aqui no vídeo para quem quiser fazer o download disso. Tá, eu tenho essa, ó, como ela fica renderizada, ela fica um pouquinho mais interessante. Tá, então eu vou abrir ela, vou colocar aqui no meu projeto, carregar no projeto e pronto. Opa. Aqui. Tá, já tá carregado no meu projeto. Isso daqui a gente pode mudar, né, o forro da cama e tudo mais, mas ela já fica mais interessante aqui para eu fazer uma renderização dela, tá? Aí. Bom, agora aqui eu vou procurar por mesa de cabeceira. Vamos tentar colocar uma mesinha bacana aqui. Vou colocar essa daqui que tá legal. Aí, tá. Então, aqui a gente já tem a mesa de cabeceira. Vamos procurar aqui por uma cabeceira, né, também. Vou colocar essa. Ó, aqui a gente consegue mudar as medidas dela, tá? Eu achei que essa daqui não ia ser possível. Então, aqui ele tá configurado para ser uma cabeceira king, mas eu quero que ela venha até mais alto aqui e que ela comece aqui a partir do rodapé, que é uma coisa que a gente vai colocar. E que ela fique do tamanho da parede também. Então, a parede aqui, quanto que ela tá mesmo? 5 metros. Né? Então, eu vou clicar aqui na cabeceira, vou vir em editar tipo, vou colocar aqui a largura 5 metros, a altura 1 metro. Vamos ver como que vai ficar. Acho que tá ok. Eu queria que ela viesse até aqui, mas algum bug da família não rolou. Alguma configuração dessa família. Tem algumas coisas que a gente vai descobrindo, né? Então, quando a gente mexe aqui na largura lateral, ele vai mexendo, né? Então, talvez esteja relacionado com isso daqui. Isso daqui é uma família parametrizada, tá? Então, por isso que ela tem essas questões. Então, quando a família é parametrizada e ela é desenhada por uma outra pessoa, a gente tem que ir mexendo nela para descobrir o que vai rolar. Tá? Então, o resultado foi mais ou menos esse, tá? Agora, vamos colocar aqui isso aqui para frente, né? Isso aqui vem aqui pro lado, aqui. Bom, vou colocar aqui uma TV, tá? Eu gosto de usar a TV que tem no bloco do Inkscape mesmo, então eu vou abrir a biblioteca de ativos do Inkscape. Eu já tenho algumas coisas favoritadas aqui, são coisas que eu uso bastante. Aí, já tá a TV aqui.
Aí eu clico aqui na TV, vou em elevação de nível e vou mudar isso daqui. Tá? Eu posso traçar um corte aqui, ó. Então, vou apertar CR, que foi o atalho que eu configurei. Vou dar um clique aqui, botão direito e ir para a vista. E aí, aqui, ó, eu aperto DI, que é a dimensão, e eu consigo acertar essa altura aqui da TV. Os blocos do Escape, muitas vezes eles não pegam as medidas, ó. Então, aqui ele não tá deixando eu pegar a medida. O que eu vou fazer? Vou criar uma DL, que é uma linha. Então, eu aperto DL, vou digitar aqui a linha de 1,20, tá? E vou tentar acertar aqui a TV mais ou menos. Aí. Que é o que a gente costuma usar, né? 1,20 na altura do olhar da pessoa. Bom, vou colocar aqui um aparador, tá? Esse quarto aqui não vai ter guarda-roupa nem nada, ele é só um quarto mesmo. Talvez eu coloque uma porta aqui para ter um closet, né? Já que a gente não vai colocar... Opa. Aí, pronto. Só acertando aqui as coisinhas, os detalhes. Aí, coloquei ele um pouquinho mais pra cá. Daí a gente fica com isso aqui alinhado aqui, né? Isso aqui fica no meio, isso aqui fica um local de passagem pra pessoa entrar aqui e ir pro closet, certo? Bom, o que mais? Aqui ele passou um pouquinho do ponto, então eu vou colocar aqui, ó, 0,45. Opa, ou 0,50, que aqui vai dar certo. Aí deu certinho. Perfeito. Daí aqui ele fica esse vazio. Bom, vamos colocar um tapete, né? Deixar uma coisa bem neutra, assim, nada... Vamos ver. Não gostei muito dessas franjinhas aqui. Vamos procurar um outro tapete? Pegar uma coisa aqui, pegar esse aqui, vamos ver qual que é a dele. Talvez dê, mas a gente vai precisar aumentar a medida dele, a largura. Vamos colocar aqui 3 metros. Aí, talvez fique mais interessante. 2,50. 2,80. Vamos ver. Aí, vamos colocar uma poltrona aqui, tentar colocar algum cabideiro aqui. Então, vamos procurar aqui o cabideiro. Isso aqui ainda tá feio, né? Essa colcha aqui tá esquisita, mas confia no processo. Vou procurar um cabideiro de parede, tipo gancho. Vamos ver aqui, ganchos.
Eu queria uns ganchinhos de parede, de madeira. Não tô achando aqui. Vamos ver. Bom, pode ser esse daqui, que ele é geométrico, e aí a gente coloca ele com uma textura de madeira. Esse plugin aqui de mobiliário, essas coisas, tem um outro plugin que se chama Os Reviteiros. Esse eu ainda não testei nem nada, mas eu sei que existe e eles têm coisas bem legais. Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada. Bom, a altura aqui desses ganchos, a gente pode dar uma brincada, né? Eu posso colocar um aqui com 1,70. Opa, esse aqui, ele pegou esse aqui. O outro com 1,45. Essas medidas aqui eu também posso brincar um pouquinho com elas. Aí. A gente pode só deixar aqui pra colocar mais pra cá também. Mas assim, eu gosto de ir fazendo e vendo no render como que tá ficando, né? Pode ser que eu não goste muito disso aqui. E altere algumas coisas. Ou de repente coloca um espelho aqui e tudo mais. Vamos ver. Vamos abrir no render daqui a pouco pra ver como que tá ficando. Qual que é o resultado disso daqui. Eu vou colocar uma poltrona. Aliás, acho que eu não vou colocar poltrona, mas eu vou colocar aqui um aparador para TV, um rack. Tem bastante nome aí que a gente pode usar, né? Painel de TV, rack. Vamos procurar por rack. Eu tô ultimamente numa vibe de fazer sem o painel da TV, mas vamos colocar um painel aqui de repente. Procurar aqui, painel, TV. Painel minimalista? Talvez seja isso que eu queira. Vamos colocar um painel minimalista aqui, vamos ver o que rola com ele. Nossa, tão grande, coitado. Jesus. Gigantesco. Mas vamos deixar ele mesmo. Esse é o escolhido. Aqui. Mas vamos arrumar essas medidas dele, né? Creio que tenha como. Vamos ver, largura 4. Vamos colocar aqui 3,90. Por causa aqui da porta. Aí. Acho que tá ok. Acho que eu gostei do resultado. Talvez levantar isso aqui um pouquinho. Se não gostar do resultado também, faz de novo, né? Mas aqui a gente tá tentando fazer um negócio mais simples, sem noiar muito com as coisas. Largura 3,90, profundidade 40 centímetros, altura 2,60, acho que a altura pode ser. Vou colocar um forro aqui de 2,60 ainda. Deslocamento do piso, vamos colocar 50 centímetros. Muito alto. Não, acho que tá ok, vai. Agora, vamos fazer uma coisa. Eu quero colocar um forro aqui, porque eu vou começar a fazer a iluminação disso.
tá? Então, vou vir aqui em plantas de forro, vou vir aqui em arquitetura, forro, efetuar o croquis, e vou pegar aqui o retângulo, e vou clicar aqui, e daí clicar aqui. E é isso aí, meu forro está feito. O Revit tem uma questãozinha muito chata, que é a seguinte: ele só faz a iluminação quando a gente coloca ela no forro, tá? Então, toda vez que a gente for colocar uma iluminação, a gente vai ter que colocar aqui. Esse forro aqui, eu não vou colocar aqui a iluminação. Eu posso procurar iluminação aqui também, né, dentro do Revit, dentro do plugin do Blocks, tá? Eu tenho aqui várias iluminações, vamos procurar aqui luminárias de teto. Tem vários spots, tem bastante coisa bem legal aqui. Eu tenho um que está configurado com a iluminação que eu gosto, que é a minha configuração de spot de render. Porque o que acontece? O Inkscape, ele vai fazer a leitura do render, a leitura da iluminação de acordo com o que está configurado aqui. Mas vamos colocar esse aqui, vamos ver como que vai ficar. Vou colocar algumas iluminações aqui no caminho. Eu não gosto de colocar iluminação em cima da cama, tá, gente? Aqui talvez eu coloque uma abajur ou algo do gênero, né? Mas eu vou colocar a iluminação aqui e iluminação aqui do lado. Aí, vou colocar 3. O que eu fiz aqui, tá? Eu quis centralizar a minha iluminação, né? Quis centralizar ela de acordo com a passagem aqui, né? Do tapete e tudo mais. Então, o que eu faço quando eu quero fazer isso? Eu vou clicar aqui, apertar DI, clico aqui na parede, clico aqui no meio da luminária e clico no objeto que está embaixo, tá? E aí eu consigo apertar aqui o EQ e ele centraliza. Depois que eu fiz isso, eu vou apertar o AL, que é o alinhar, tá? Então, vou clicar aqui e tchuc, vou vir aqui no AL, tá? E aí ele já vai alinhar. Eu vou fazer isso de novo, tá? Então, por exemplo, vou pegar o DI aqui, vou dar um clique aqui na parede, no meio aqui da luminária, e daí no meio aqui da cama. Vamos ver como que vai ficar. Não tá me agradando muito essa iluminação. Então, eu acho que eu vou colocar a iluminação aqui e vou colocar aqui. Iluminação é uma questão, né, gente? A gente tem que... Vamos ver como que ficou aqui a posição dos meus spots. Ah, ficou muito grande isso aqui. Eu acho que esse aqui é a par 30, né, que eu tô colocando também. Mas eu não vou pensar muito nisso, né? Ah, eu tô colocando par 30, tô colocando par 20 aqui. Nesse momento é só pra gente mostrar a questão da modelagem mesmo, tá? Vou tentar colocar... Ah, acho que dá pra colocar 2 pontos aqui, vai? Vou colocar 2 aqui também. Aí. Acho que tá ok isso daqui. Ou eu posso fazer isso. Colocar isso aqui com 20 centímetros aqui da cama, que daí ele vai ficar... Opa! Vou pegar aqui essa cota. Ah, ele pegou uma medida errada aqui. Vou fazer isso aqui, ó. E daí eu vou mudar. Vou fazer com a cota... Aí. Aí. Acho que isso me agrada um pouco mais.
Acho que isso aqui me gusta mais. Mas, vamos lá, vamos ver como que tá ficando essa bagunça aqui. Vamos ver se isso aqui realmente tá me deixando feliz. Se não tiver, também daí a gente repensa o processo, né? Então, eu vim aqui e abri o Inkscape, tá? E para abrir o Inkscape, ele tem essa aba aqui, só clicar aqui em iniciar e já abriu aqui. Por que eu escolhi usar o Inkscape ao invés do Lumion ou coisas do gênero, tá? Pensando em tempo, eu acho que o Inkscape poupa muito tempo da nossa vida. Porque ele já faz a leitura dos materiais que estão configurados, né? Então tem muita coisa, tipo bloco, né? Que eu tô pegando ali da, da esqueci o nome, do Blocks Revit, por exemplo, já tem muita coisa que já vem configurada, tá? Então eu acabo preferindo. E eu acho essa configuração dos blocos do Inkscape, das texturas, um pouco mais fácil, tá? Então, bom, isso aqui é como ele tá ficando, tá? Tem textura que o Inkscape não pega, da Blocks Revit. E aí a gente vai aplicar as nossas próprias texturas, tá? Então eu vou arrumar essa colcha aqui e tudo mais. Já vou gerar uma cena aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó. Vou criar uma cena aqui, tá? E o que vai ser legal? A cena que eu criar aqui no Inkscape, ela já vai aparecer para mim no Revit também, tá? Ele já aparece no navegador de projeto. Então eu vou vir aqui em gerenciamento de visualização, tá? Eu vou criar a cena aqui 01 dormitório A. Aí eu vou pegar uma outra cena assim. Vou criar daí a cena painel de TV. 02 painel TV. Aqui. Daí a outra aqui vai ser ganchos, tá? Aqui ele não foi a 01, acho que eu não apertei alguma coisa. Então, vou criar de novo essa cena 01, que vai ser a cena aqui da minha cama. Criar visualização, 01, cama. Vou colocar assim. Agora, vamos colocar as texturas aqui, tá? Eu posso pegar as texturas do próprio Inkscape e tudo mais, mas eu vou mostrar uma outra coisa. Aliás, vou pegar a textura do Inkscape mesmo. Então, vou vir aqui em biblioteca de materiais, tá? Vou procurar aqui madeira. Óbvio que a gente pode pegar coisas que existem, que são reais, tá? Mas não vamos me preocupar com isso nesse momento. Vamos sempre por partes, tá? Então, depois eu faço um vídeo mostrando como pegar outro tipo de madeira, tá? Outro tipo de textura. Então, vou pegar aqui essa madeira 15 aqui, vamos testar ela? Madeira 15. E daí eu vou colocar essa madeira aqui nesse painel. Editar tipo, estrutura. Vou digitar aqui madeira 15. Vamos ver como vou aplicar. Vamos ver como que ele vai ficar aqui no Inkscape. Tem que dar um OK. Talvez tenha ficado muito escura, né? Tentar colocar uma madeira um pouquinho mais clara. Vamos procurar lá outra madeira, então. Vem aqui no Inkscape, biblioteca de materiais, madeira 14. Normalmente eu gosto de trabalhar com duas telas, né? Ou quando eu for rica, eu quero trabalhar com um monitor daqueles que tem 1,5 m. Espero que algum dia aconteça, que seja logo. Estrutura detalhe, vamos ver aqui. Ok. Aí, ó, gostei mais, hein? Curti, gostei, achei bacana. A única coisa que eu vou levantar isso aqui é deslocamento aqui. Vamos ver se deslocou. Isso aqui, ó. Porque aqui eu vou ter meu negócio, né? Meu rodapé. Meus ganchinhos também vou colocar aqui madeira 14 no colega. Pronto.
Isso é uma coisa que eu gosto do Inkscape, do Revit, né? Essa facilidade aqui para colocar as texturas. Isso é uma coisa que eu realmente gosto. Isso aqui também vai ser madeira 14, mesa de cabeceira aqui. E isso aqui, eu tenho uma textura aqui que se chama pintura preta, tá? E aí ele já vai alterar, ó, já deixou aqui madeira bonitinho. E onde era para ser pintura preta, não foi. Só Deus sabe por quê, alguma configuração da família que não rolou, então vai ficar com os pés de madeira mesmo. Agora o que eu vou mudar aqui vai ser a colcha, tá? Ela tá configurada com alguns materiais. O material dela a gente vai ter que vir aqui em gerenciar materiais. E alterar por aqui. Aqui. Eu sei que ela tem esse nome, né? Porque foi uma família que eu criei, então a gente vem por aqui daí para criar, para mudar o material dessa colcha, tá? Ou então, eu acredito que eu posso vir por aqui também. Aqui. Eu acho que eu até prefiro vir aqui pelo editor de materiais do Inkscape, tá? Quando a gente está trabalhando com o material com alguma coisa que está no Inkscape e no Revit, o editor de materiais faz a leitura nos dois. Então, se eu editar aqui, ele também vai editar os materiais do Revit, tá? Então, aqui eu vou procurar uma textura, tá? Eu vou vir aqui na minha biblioteca de texturas, eu vou em tecidos, vou pegar esse tecido aqui, suede areia, vou pegar esse. Esses materiais que eu tô colocando aqui, tá? Eles são materiais que eu compro na Maquetaria 3D, que é este site aqui. Este site aqui, eu compro bastante coisa daqui, principalmente porque muitas das coisas já vem configurada para Inkscape. Essa maneira que eu tô fazendo, eu tô só pegando a cor da textura ali e tudo mais, mas eu consigo carregar o material pronto, ele tem um tipo de arquivo que se chama MAPKG, alguma coisa desse gênero, e aí eu trago para cá e ele já vem com uma qualidade bem alta. Aqui eu só peguei a textura mesmo, né? Eu não fiz toda a configuração dela nem nada. Mas ainda assim ela vem bem bacana, eu gosto bastante das coisas da Maquetaria 3D. Eu uso muita coisa deles. Vamos lá. Vou voltar aqui. Aqui o material da colcha. Vamos ver o que eu vou colocar. Aí, ele já começa a dar outra sensação, né? Outra cara para as coisas. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o rodapé aqui, tá? E vou acrescentar algumas decorações aqui nesse quarto, tipo planta e tudo mais. Para fazer o rodapé, eu posso fazer de duas maneiras, tá? Eu vou escolher aqui a maneira de fazer com parede mesmo, com a ferramenta de parede, mas a gente também tem a opção de fazer por moldura, tá? Mas aqui eu vou criar uma paredezinha para fazer esse rodapé, tá? Então, eu vou pegar a WA, vou usar a ferramenta de parede, vou vir aqui nessa executiva, né, 15 centímetros, editar tipo, duplicar, e aí eu vou escrever aqui rodapé 10 centímetros, tá? Vou editar aqui, vou retirar, vou deletar esse material aqui, vou deletar esse material aqui.
Aqui eu vou colocar 1 cm. E aqui em material, vou dar um clique aqui e vou colocar uma pintura branca, que vai ser um material branco mesmo, tá? Tem uma coisa que eu acho legal do Revit, quando a gente vai colocar espessura, se eu colocar 1 mm, ele vai entender, tá? Então, às vezes, você não precisa fazer a conversão, né, de cabeça nem nada. Você pode simplesmente colocar 1 cm e ele já vai, tá? Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas se desesperam quando elas tem algum chefe atrás, alguma coisa do gênero, né? Então, aí a gente esquece de pensar, daí a gente pode fazer isso. Aqui, ó, restrição superior eu vou mudar para não conectado, e aqui eu vou colocar 10 centímetros, tá? E daí eu vou fazer a minha paredezinha aqui. Posso usar uma outra ferramenta para fazer isso, tá? Mas aqui, neste momento, eu vou ensinar como faz com parede mesmo. Aí, vou clicando e vou fazendo aqui o rodapé. Rodapé feito. Vamos ver aqui no Inkscape o resultado. Tá pensando. Aí, ó, rodapé feito. Dá outra cara, né? Quando a gente coloca o rodapé, não tem como. Aqui, ó, eu vou deixar isso aqui em alto pra gente poder arrumar isso aqui. Ó, essa partezinha aqui da guarnição da porta. Eu clico aqui no botãozinho, né, e arrasto ele. Aqui. Temos um rodapé feito. Eu acho que fica uma paz quando a gente faz o rodapé. E agora o que a gente vai começar a fazer vai ser começar a decorar esse quarto, tá? Quando eu tô trabalhando com o Revit e com o Inkscape, eu posso fazer a decoração pela janela do Inkscape, tá? Pela janela de ativos. O que eu faço? Eu tô aqui, né? O Inkscape tá aberto, vou clicar aqui em Biblioteca de Ativos. E aí eu venho aqui em acessórios. Bom, eu já tenho aqui as coisas dos meus favoritos. Vamos ver aqui nos meus favoritos, porque são as coisas que eu sempre uso. Então, aí, ó, vou, por exemplo, colocar aqui um smartphone, que sempre tem, né, um lado da cama, que a gente é tudo viciado em tecnologia. Vou colocar esse vaso aqui. Opa. Que mais? Ixi, aqui acho que não tem mais nada. Vamos ter que procurar aqui no... Vamos ter que fuçar aqui mesmo. Vir aqui em acessórios. E vamos ver o que tem de bom. Essa parte aqui é a que eu mais gosto de fazer na realidade, é o que mais dá uma sensação de realismo pro render. A gente precisa estar sempre humanizando, né, as nossas cenas, né? Então é importante colocar decoração e tudo mais para não ficar uma cena meio xoxa. Colocar um óculos, né? Que sempre tem um óculos perto da cama. Vou colocar ele aqui. Um cheirinho, né? Um negocinho de aroma.
De repente o tapete eu acho que eu vou até trocar também. Eu vou colocar ele aqui do lado, daqui a pouco eu arrumo ele pra ver como que vai ficar na cena. Daí eu volto pro Revit, arrumo ele. Que mais, que mais, que mais? Acho que aqui não vai ter mais coisas. Vou colocar aqui caixas. Vou procurar uma caixa pra colocar aqui. Uma caixinha de decoração, bonitinha. Vamos ver iluminação aqui. Vamos colocar uma abajur aqui, né? Vamos ver se tem alguma iluminação legal pra gente colocar. Quando é dormitório, eu gosto sempre de fazer iluminação mais indireta, assim, não deixar umas coisas muito focadas, tipo luz central, essas coisas eu não curto muito. Eu gosto mais de um abajurzinho, uma coisa assim, luminária. Vamos ver essa daqui. Vou colocar aqui. Vamos procurar por livros. Aqui, esse aqui que eu tava querendo. Vou colocar aqui na parte de baixo. Aí eu clico aqui em aplicar e ele vai me dar um resultado. Aqui. Vamos ver, agora eu vou tirar o tapete daqui e vou colocar o outro. Vamos ver como vai ficar esse resultado. Acho que eu gostei mais. Aqui, vamos controlar essa iluminação aqui. Aí, acho que eu curti. Eu vou só dar uma arrumadinha nisso aqui, ó. Isso aqui não me gusta muito. Então, vou dar uma viradinha aqui. Eu não gosto de deixar as coisas muito certinhas, assim, não. Porque na vida real a gente não deixa muito certo, né? Então, a gente tem que ter sempre um defeitinho ali, né? Pra compensar. Aqui. Daí aqui eu posso procurar uma cortina. Vou colocar uma cortina aqui. E que mais? E eu acho que vai ser isso a nossa modelagem. Eu vou arrumar esse coisa da porta aqui também, porque ele tá com uma pintura branca aqui no puxador. Na realidade tá sem pintura nenhuma, né? Eu vou colocar aqui um cromado, um metal, vamos ver. Aqui. Aí. Agora, procurar uma cortina para colocar aqui. Vamos ver aqui no Blocks Revit o que ele tem de bom pra gente, de cortinas. Ou uma persiana mesmo. Vamos colocar uma persiana, que eu acho que eu gosto mais da persiana do que da...
Opa. Opa. Agora, 2. E aí? Aqui a gente pode colocar alguns quadros, né? Então, aqui eu acho que eu vou preferir pegar o quadro do Escape mesmo. Vamos ver. Às vezes ele fica muito pequeno, mas a gente consegue aumentar essas coisas do Escape também, quando elas ficam muito pequenas, e elas ainda assim preservam a qualidade. Aí ele tá bem pequeno, mas vamos dar uma mudada nele aqui. Eu posso vir aqui no Revit, e daí aqui eu mudo. Clico aqui no ativo, venho aqui em editar tipo, eu vou mudar aqui para 0,9. Óbvio que questão de teste também, né? Se não ficar bom, daí a gente pode diminuir e tudo mais. Acho que ficou até aqui ok, um tamanho bom. Aí aqui eu só dou uma ajustadinha, né? Vou pegar aqui um Move e o que eu fiz aqui? Eu tracei essa linha para poder pegar o ponto do meio. Aqui não rolou muito. Vamos deixar quieto. Vamos deixar no zoiômetro mesmo. Aí. Isso aqui é... Vamos ver aqui a cena. Vamos arrumar só essa luz que ela tá me incomodando. Ixi, pega, não vai ter muito como arrumar. A não ser que mudasse o norte. Eu vou clicar aqui, ó. Vou vir aqui em saída. Não, em céu. Eu vou mudar isso daqui pra cidade. Ele sempre dá uma diferença na iluminação quando a gente faz isso. Aqui eu vou apertar Shift e vou apertar também a bolinha o botão direito do mouse. E aí eu vou rodandinho ele aqui assim, ó. Vou passando o mouse bem devagarzinho, ele vai mudando o horário. Acho que aqui tá um horário ok. Vamos ver aqui. E vamos ver aqui. É isso aí. Isso aqui é o nosso quarto. Óbvio que a gente poderia fazer muito mais coisa aqui e tudo mais. Isso daqui é pra vocês terem o primeiro contato com o Revit, o primeiro contato com o Escape. Tem várias coisas que a gente pode fazer de uma maneira diferente aqui, né? Então, por exemplo, o rodapé. Eu posso usar uma outra ferramenta para fazer rodapé. Poderia arquitetonicamente, né, pensando como designer de interiores, né, eu poderia fazer várias outras coisas dentro desse quarto, mas o intuito aqui é ensinar essa ferramenta para vocês como um primeiro contato, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês tenham gostado do Revit e do Inkscape, e vamos renderizar, né? Aí eu vou mostrar os resultados e vou mostrar também uma ferramenta que eu gosto bastante de usar para aprimorar os renders, tá? Então eu vou colocar para renderizar eles, eu vou clicar aqui, ó, em renderização em lote, porque eu tenho 3 cenas.
Aí eu seleciono as cenas aqui, vou clicar em renderizar imagens, área de trabalho, selecionar pasta e ele já vai fazer a renderização. Bom, essas são as nossas imagens, tá? Aqui ficou meio estourado, tem algumas coisas em relação à renderização que, né, como pensando como artista 3D que poderiam ficar diferentes, mas é isso aí, tá? O que que acontece aqui? Tem um truquezinho que eu gosto de usar, que é um site que se chama Cria. Eu vou abrir ele aqui. Ele faz o que a gente chama de upscale, que é aprimorar a qualidade da imagem. Então, eu vou fazer o upload dessa imagem aqui nesse site. Aí eu vou clicar aqui em Describe e ele vai criar o prompt para aprimorar. Então, ele vai fazer uma leitura prévia dessa imagem e vai criar esse prompt. E aí eu venho em Enhance. E aqui, ó, ele vai gerar um antes e depois da imagem, né? Então, esse é o antes e aqui é o depois, tá? Ele aprimora textura, sombra, tecidos também, ele dá uma boa aprimorada. Eu gosto bastante do resultado dele, tá? Eu uso bastante nas minhas imagens e tudo mais, então eu sempre recomendo que as pessoas usem. Bom, modelamos um dormitório no Revit, modelamos e renderizamos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês usem ferramentas. E eu vou deixar essa cama aqui para fazer download. Na verdade, eu vou deixar 3 camas para vocês fazerem download, então vai ficar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Deixa um like, comenta e compartilha com os amigos de vocês.